Pronto. Ok. Então, pessoal, primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse bate-papo, nessa troca de experiência, tá? Agradecer inicialmente o nosso amigo Alessandro Perim, tá? Agradecer o professor Tito, em nome do Clube de Canários Lisas do Brasil. Dizer que sou veterinário, mas antes de ser veterinário, eu sou um apaixonado pelas aves, tá? Eu costumo dizer aos amigos aqui da minha cidade, dos nossos grupos, que a criação de pássaros foi um dos grandes remédios que eu utilizei para manter minha sanidade durante esse período de isolamento social. Tá? Então, esse é um sentimento que eu acredito que é compartilhado por a maior parte de vocês, né? Quem gosta, realmente gosta, tá? O pássaro, ele é uma fonte extra de endorfina, sabe? De serotonina. Então, é um motivo de felicidade. Mas, enfim, em decorrência aqui do nosso tempo e da ideia que é gostosa, é muita coisa para se falar, eu vou começar fazendo aqui uma retrospectiva de um assunto que nós íamos conversando aqui, digamos assim, no aquecimento, tá? Uns 15 minutos antes das 7 horas, que foi o período marcado para o pessoal entrar em sala. O professor Tito relatou que, entre idas e vindas à Europa, ele se impressionava com a capacidade dos criadores europeus em reproduzir os animais durante os períodos mais frios do ano, utilizando ali um programa de iluminação, um programa de luz, tá? Um programa de luz. É interessante a gente falar de programa de luz, é um assunto assim, que nem estava previsto, mas a coisa é desse jeito. Eu acho interessante essa naturalidade. As aves, de uma forma em geral, elas utilizam vários starts, assim, digamos, vários fatores para induzirem ou chegarem ali no ápice reprodutivo, ok? Nós podemos citar a nutrição como sendo um dos mais importantes, a ambiência, tá? A questão da satisfação térmica é fundamental para que essas aves cheguem ao ápice reprodutivo. Porém, nas aves, um dos principais fatores relacionados à ativação do eixo hipotálamo hipofisário, que é um eixo fundamental que existe no sistema nervoso central dos seres humanos, dos mamíferos, de uma forma geral, das aves, é a iluminação, tá? É a incidência de luz sobre os olhos das aves, ok? Então, por meio de um programa de luz, é possível induzir essas aves a entrarem em um período reprodutivo, mesmo fora do período, digamos assim, preconizado como sendo período de reprodução, tá? As aves são criadas em cativeiro, então muitos fatores ambientais são controlados por nós. Entre eles a nutrição, que é um dos mais importantes. Porém, o start, tá? O estímulo provocado pela incidência luminosa sobre o sistema nervoso central, a gente pode induzir. E o professor Tito falou que, a princípio, eu acredito que há algum tempo, os criadores que se propuseram a utilizar programas de luz nos criatórios tiveram dificuldade, os animais entrando em muda. Gente, é interessante a gente lembrar que a muda é um processo fisiológico normal. Ela acontece em todas as espécies de aves existentes no planeta Terra. Tá? A pena é uma estrutura morta. E ela precisa ser trocada anualmente, porque ela deixa de desempenhar suas funções fisiológicas em decorrência do desgaste natural que acontece. Eu vou só pedir, tem um microfone aberto, eu queria pedir que os colegas conferissem. Só o Alessandro. Só está aberto o Alessandro e o seu, Ricardo. Pode. Então deve ser o do Alessandro.
falando aqui que a muda ela é um processo fisiológico, é fundamental que ela ocorra nas aves uma vez por ano, porque a integridade fisiológica do animal ela depende da funcionalidade dessa estrutura epidérmica, né? Que é a pena. A pena é a estrutura morta, né? Porém, a muda ela pode ocorrer de forma natural e de forma, digamos assim, acidental. Tá? De forma acidental. Vários motivos levam o animal a entrar em muda. E um programa luminoso, um programa de luz mal instituído, ele pode trazer uma série de problemas para a fisiologia da fêmea e do macho. Ok? Pode trazer uma série de problemas para a fisiologia desses animais. Muita coisa do que se utiliza hoje na avicultura ornamental se trouxe da avicultura industrial, tá? Da criação de aves de postura, da criação de frango de corte. O programa de luz na avicultura, no manejo de aves de postura, ele é utilizado há muito tempo, gente. Há muito tempo. Desde o século passado se utiliza. Então, vamos botar aí no mínimo 50 anos, que eu tenho certeza que tem mais. O programa de luz, ele deve ser instituído de forma gradativa. Nós temos que lembrar que os animais são criados em cativeiro, mas eles são oriundos da natureza. Tudo que se faz com as aves em cativeiro deve-se ter consciência de que existe um indivíduo que foi programado não por nós. Tá? A natureza selecionou durante milhares de anos. Não existe em lugar nenhum do mundo uma alteração de fotoperíodo, tá? E aí eu estou falando do comprimento de hora-luz dia, que de um dia para o outro parte ali de 10 horas de luz, 12 horas de luz para 14 horas de luz. Tá? 14 horas de luz. Então, essa alteração pode sim, facilmente ser um dos fatores que conseguem desencadear uma muda fora de tempo, tá? Uma muda fora de tempo. Então, qual é o conselho que eu dou? Se vocês pretendem trabalhar com iluminação, seja ela a luz branca, o LED, tá? A luz incandescente, que em decorrência das legislações instituídas no Brasil nos últimos anos, está cada vez mais difícil encontrar lâmpadas incandescentes. Não sei nem se é possível ainda, porque foi deixando de produzir, né? Parece que as mais potentes inicialmente, por último as mais fraquinhas, mas sabe-se que essa luz branca, o LED, ela tem ali uma eficiência extremamente significativa sobre o eixo hipotálamo hipofisado das aves. O conselho que eu dou, instituam um programa de luz de forma gradativa. Tá? Instituam um programa de luz de forma gradativa. Querem chegar em 14 horas de luz dia? Pois é preciso fazer a conta, é preciso retroceder para que vocês aumentem aí 15 minutos de hora-luz por semana, até chegarem nas 14 horas de luz dia. Ok? Eu acredito que em relação ao programa de luz era basicamente isso. Professor Tito, você tem mais alguma pergunta? Eu posso começar aqui com a apresentação de hoje. Eu vou pedir para você, pode começar, já usando seus slides, e eu vou pedir para o pessoal que tiver perguntas, faça via o chat, para não interromper a projeção de imagens. E no final eu já tenho isso condensado pelo chat, eu vou gerenciar as perguntas. Ok. Inclusive sobre a luminosidade. Tá. Gente, então vamos lá. Eu fui convidado pelo nosso amigo Alessandro Perim e o professor Tito, em nome do clube, para falar sobre cuidados sanitários no manejo e criação de passeriformes. É um tema extremamente amplo, tá? Cabe muita coisa. Mas eu trouxe aqui algumas informações que eu acho que todo criador precisa saber. Tá? Quando se não entende, não adianta explicar. Tá? Mesmo sem ser um profissional, é preciso um profissional da área, né, um zootecnista, um veterinário, um agrônomo, que muitas vezes também entra na parte da avicultura, é preciso ter informações, é preciso estudar. Tá? Eu tiro o chapéu para os criadores que gostam de estudar, que gostam de ler, porque esses criadores invariavelmente terão resultados mais satisfatórios.
tá? Seja com manejo de canto, seja com manejo reprodutivo, porte, cor, enfim. Então eu trouxe aqui algumas informações que eu acho interessante a gente serem repassadas nesse momento. Nesse primeiro slide, eu trago aqui para vocês a foto do precursor, assim, digamos, do canário doméstico, tá? Eu trago aqui uma foto belíssima de um canário selvagem. E nós podemos perceber, em cima dessa foto, nós podemos tirar várias conclusões, tá? Para mim, né, eu gosto muito disso, eu me atento muito a isso, uma das principais características que me vem à cabeça é o ambiente salubre que esse animal vive, tá? Você não vê fezes próximo aos pés do animal, tá? Você vê o animal ingerindo uma alimentação natural, uma alimentação para a qual ele foi programado, selecionado geneticamente durante vários anos, tá? Então, nos chama a atenção a nutrição nesse momento e a sanidade, ok? E a genética, tá? Porque esse animal é um animal selvagem. Nessa outra imagem, nós temos o nosso canário contemporâneo. Um animal belíssimo, por sinal, belíssimo, tá? Mas que, no meu olhar, já me chama a atenção várias características aí, tá? Primeiro puleiro dele, eu vejo fezes nesse puleiro, eu vejo patas, tá? Eu vejo estruturas córneas das patas sujas, manchadas, hiperqueratinizadas, tá? Comparem aqui a pata desse animal brilhosa, limpinha, o tecido epitelial bem formado, fininho. Então esse animal aqui já apresenta um tecido epitelial mais grosseiro e principalmente as patas sujas, tá? Com resquícios de fezes. Então isso já nos faz repensar em sanidade, em manejo, ok? De uma forma em geral, criar animais é o resultado de 4 principais aspectos: genética, sanidade, nutrição e manejo, tá? Independente de onde se queira chegar, você pode levar esses 4 pilares como realidades para qualquer criação de animal, ok? Isso levando em consideração a criação que nós queremos chegar, que nós pretendemos chegar, ok? Genética pesa muito, sanidade não se fala, a nutrição então, e o manejo, tá? Quando eu falo de manejo, são vários manejos e eu vou abordar, acredito que no próximo slide. Uma das perguntas que a Alessandro me fez foi justamente o que é possível melhorar na sanidade do meu criatório, o que fazer para melhorar a sanidade do meu criatório. Gente, por incrível que pareça, o criador, de uma forma geral, ele é muito ansioso, tá? São poucos os criadores que têm aquela parcimônia, aquela calma, que é aquele cara mais comedido. A grande maioria dos criadores, eles são extremamente ansiosos. E eu não vou mentir, eu também sou extremamente ansioso. Porém, é fundamental entender que não existe uma receita de bolo, tá? Uma medicação, por exemplo, use tal medicação e você vai conseguir aumentar o padrão sanitário do seu criatório. Se alguém disser isso para vocês, desconfiem, ok? Desconfiem, tá? Essa conta está muito pequena, essa conta está muito barata, tá? A sanidade de um criatório é um resultado de vários fatores, tá? E quando eu falo um resultado, eu estou levando em consideração principalmente procedência, eu estou levando em consideração, depois de obedecer a procedência da aquisição de animais, eu estou levando em consideração a execução de uma quarentena bem feita, tá? E eu estou levando em consideração o acompanhamento veterinário. A procedência não se fala, tá? Não precisa destrinchar muita coisa. Quando vou adquirir animais, eu analiso as aves, mas principalmente analiso o manejo daquele criador, tá? Não adianta eu achar belo
um canário, um pintacilgo, um curió na minha frente, e por trás não saber como foi o manejo instituído naquele animal até o momento da, digamos assim, disponibilidade, da venda, enfim. Por quê? Gente, na veterinária, na clínica de aves, que para mim é uma clínica extremamente delicada, existem várias doenças que se apresentam de forma subclínica ou até mesmo crônica, sem cura, tá? Então, existem doenças que não têm sinais clínicos, você adquire um animal, não vê nada, e o simples fato de viajar com o animal, mandei um animal para São Paulo, sabe? Então, o simples fato desse animal entrar numa caixa de transporte, passar um período no setor de cargas, entrar no avião, sair do avião, esperar o proprietário do setor de cargas, é um fator estressante, e esse fator estressante é uma das possibilidades para desencadear um processo patológico que estava até então de forma subclínica, sem sinal clínico. Tá? Então, a procedência, quando se fala procedência, a gente não deve só pensar em genética. Nós devemos pensar de uma forma generalizada para entender que vários fatores podem desencadear um insucesso de um lote, tá, adquirido sem as devidas precauções. A quarentena, muita gente pensa que quarentena é simplesmente pôr o animal em um determinado local e aguardar, tá? E aguardar. Isso faz parte da quarentena, tá? Alguns profissionais são mais criteriosos, recomendam até 60 dias de quarentena. Mas quarentena não é simplesmente você adquirir um animal e deixar ele isolado, tá? Quarentena é adquirir o animal, deixar ele isolado e realizar procedimentos profissionais para tentar detectar alguma anormalidade sanitária, ok? Isolar animal, gente, não é quarentena. Como eu disse para vocês, muitas enfermidades podem estar presentes de forma subclínica. Aquele animal está bem, imunologicamente, você leva para dentro do plantel e, por exemplo, as fêmeas que sofrem ali uma alteração hormonal considerável durante o período reprodutivo, uma situação muito mais estressante, durante o período reprodutivo, podem se acabar debelando a infecção em decorrência desse indivíduo que acabou entrando sem uma efetiva quarentena realizada. Tá? E o acompanhamento veterinário. Pessoal, eu sou veterinário, e pode até parecer que eu estou tentando puxar a sardinha para o meu lado, mas é uma preocupação cada dia mais frequente, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, com o uso indiscriminado de antibiótico. Tá? Com o uso indiscriminado de antibiótico. Hoje, o que acontece? O antibiótico ele é vendido em pet shop, em loja agropecuária, muitas vezes, na grande maioria das vezes, sem uma requisição veterinária. O cara compra o que ele quiser e o cara usa o que ele quiser. Um dos maiores problemas que eu vejo hoje é o uso indiscriminado de medicação. É o cara, mais uma vez, achar que, com um toque de mágica, ele vai conseguir resolver o problema da criação dele. E aí ele sai testando medicações. Ele sai usando, eu vou usar uma palavra aqui vulgar, mas ele sai bombando os animais, achando que ele está trazendo um bem. Eu costumo dizer para os amigos e criadores, tutores que eu acompanho, que muitas vezes o menos é mais. Tá? Muitas vezes o menos é mais se você cumpre, digamos assim, com o básico recomendado. Tá? Então, o acompanhamento veterinário é fundamental. Eu mandei uma amostra de fezes para o laboratório X, recebi os exames, tá? Os animais apresentam, sei lá, micoplasmose e eu vou instituir o tratamento. Muitas vezes, o tratamento que ele considera como sendo o efetivo não é responsivo ou eficaz para aquela cepa bacteriana. Tá? No caso da salmonela, por exemplo. Porque, além de saber interpretar o resultado dos exames, é fundamental interpretar o antibiograma. Muitas vezes o antibiograma é fundamental
Tá? Então, eu acredito que hoje nós temos que entender que o empirismo, tá, a falta de profissionalismo, não cabe mais dentro da ornitologia brasileira. Quando se fala de 30 anos, 40 anos atrás, muita coisa não se conhecia, mas hoje a informação está para todo mundo. Uma infinidade de laboratórios, profissionais especialistas em pássaros no Brasil todo. Tá? Então, no meu ponto de vista, como se conseguir uma sanidade no plantel, procedência, quarentena e acompanhamento veterinário. Com que frequência eu devo limpar o criatório e as gaiolas? Bem, eu falei para vocês inicialmente que o manejo era um dos pilares para qualquer criação de animal. E o manejo sanitário, o manejo higiênico sanitário é fundamental. Tá? Nós temos o manejo de ambiência, o manejo nutricional, o manejo psicológico, tá? Para algumas espécies pesa mais, para outras não. Mas o manejo higiênico sanitário é fundamental. Mais uma vez, as perguntas imediatistas que fazem parte do entendimento do criador. Quantas vezes eu devo limpar o criatório? Se eu chegar e disser para vocês que o ideal é limpar todo dia, isso vai muitas vezes desagradar, tá? Até mesmo me chamar e poxa, o Ricardo não sabe o que está dizendo. Bem, eu estou falando do ideal, tá? Eu estou falando do ideal. Quantas vezes você limpa a casa ou limpam a tua casa por semana? Todo dia, tá? Quantas vezes se lavam as louças por semana? Todo dia, tá? Com as aves não é diferente. Lembrem da primeira imagem que eu coloquei aqui na apresentação. Vocês viram um canário selvagem e um ambiente natural extremamente salubre, tá? Extremamente limpo. Gente, na natureza, relembrem, eu acho que eu falei isso e não estava sendo gravado ainda. É preciso se basear na natureza. Tudo que a gente faz é baseado no conhecimento que é fornecido pela própria natureza. Na natureza, uma ave, dificilmente ele passa 2 vezes pelo mesmo local, a não ser ali que ele tem um ninho, demarque território, aí tudo bem. Tá? Dificilmente ele vai ter contato com fezes dele próprio ou fezes de outros animais, apesar das infecções parasitárias e bacterianas também acontecerem na natureza, porém com uma frequência muito menor. Então, se na natureza nós não temos isso, por que achar que é correto o animal ter contato com as próprias fezes de semanas, de meses, tá? E eu vou parar por aqui porque a gente sabe que existem alguns absurdos que, no meu ponto de vista, não devem ser considerados dentro da criação racional de animais. Mas o ideal, sim, o ideal é tratar todo dia dos animais. Paciência, não tenho esse tempo. Então, muitas vezes é preciso repensar se a sua capacidade permite, tá? A sua rotina, tá? A sua logística permite ter animais em suficiência para que você só consiga tratar uma vez por semana. Tá? Para que você consiga tratar uma vez por semana. Bem, Ricardo, uma vez por dia não dá. Todo dia não dá. Pois bem, então, quanto maior a frequência, melhor. Eu tenho aqui como protocolo de 2 a 3 dias para com meus animais. Tá? E eu venho obtendo resultados extremamente satisfatórios. Lógico, quando eu consigo encurtar essa frequência, eu encurto. Quando eu não consigo, mais tardar 3 dias. Eu venho conseguindo resultados satisfatórios e os criadores que eu recomendo esse tipo de manejo também. Muitos micro-organismos, eu vou falar para vocês mais tarde, eles precisam de algum tempo para se tornar infectantes. Então, se você manejar ali em torno de 2 dias, muitas vezes você consegue, né, não em todos os casos, mas muitas vezes você consegue evitar essa capacidade infectante da cepa, ou digamos assim, do oociste que está ali só esperando uma abocanhada para entrar novamente no animal. Tá? Então, limpeza nunca é demais. Quando eu falo de limpeza, eu falo de utensílios, gaiolas e falo do próprio criatório. Lógico que limpar o criatório é um trabalho muito mais criterioso, muito mais laboral, leva muito mais tempo, requer muito mais mão de obra. Então, limpeza de criatório, eu recomendo que seja realizada, lógico,
existem casos e casos, mas a coisa acontecendo dentro do normal, eu recomendo que seja realizada sempre antes, eu estou falando de uma limpeza bem feita, tá? Uma limpeza criteriosa, sempre antes das mudanças de categoria relativas ao manejo dos animais. Período reprodutivo, período de descanso, período de muda, tá? E quando se fala de limpeza, gente, eu estou falando daquela limpeza que envolve duas etapas, da limpeza seca e da limpeza úmida. Tira o excesso de crostas, por exemplo, que podem, porventura, ficarem acumulados num puleiro ou numa grade da gaiola, da voadeira, do viveiro, enfim. A limpeza úmida, ela consegue penetrar naquele resquício de material orgânico que sobrou. Tá? Vários produtos são utilizados. Hoje tem esse verdinho aí que eu coloquei no canto aí, acredito que todos estão vendo, que é a base de amônia quaternária, é extremamente eficiente contra a maior parte dos agentes patológicos que acometem as aves, os passeriformes, e, porém, por incrível que pareça, existe um que responde muito bem, ou sobrevive muito bem à coccidiose. Tá? Então, abaixo eu coloquei aí a boca de uma vassoura de fogo. Tá? O fogo, a temperatura acima de 60 graus Celsius é uma das formas mais eficazes que existem para se controlar a perpetuação do ciclo da coccidiose no plantel. Tá? Se não utilizar a temperatura mais elevada, se não utilizar vassoura de fogo nas gaiolas, a gente não consegue controlar a coccidiose. Tá? É uma briga sem fim, tá? E muitas vezes é iniciar uma briga sabendo que você vai perder. Ok? Alessandro, minhas gaiolas, Ricardo, minhas gaiolas são de madeira. Tá? Então, gente, é interessante a gente lembrar que eu utilizei aqui 60 graus Celsius. Então, você pode muito bem utilizar altas temperaturas, água fervente, enfim. Quando se fala de grandes criações, as gaiolas de metal são as preconizadas, são geralmente as utilizadas. Mas, a nível doméstico, aquele criador que tem 1 ou 2 animais, gaiolas de madeira, você, infelizmente, vai ter que expor essa madeira da gaiola a uma temperatura mais elevada. Então, temperaturas acima de 60 graus Celsius, sabe-se que são eficientes para eliminar ou inativar os oocistos da coccidiose. E, dando continuidade aqui à coccidiose, eu vou falar um pouco para vocês a respeito de 4 doenças. A coccidiose é uma delas. Por incrível que pareça, a coccidiose ainda é uma das grandes vilãs, ou digamos assim, é a mais incriminada. E quando ela é incriminada, ela tem responsividade, ela tem culpa no cartório. Tá? Ela é uma doença mundialmente distribuída em aves de produção e ornamentais. Tá? É uma doença provocada por protozoários, não é vírus, não é bactéria, não é micoplasma. Tá? É uma doença provocada por protozoários e esses protozoários eles são representados por 2 classes. Tá? Nós temos a eiméria e temos a isóspora. A eiméria, ela acomete geralmente galináceos, tá? Galinhas, fazões. E o gênero, são 2 gêneros, eiméria e isóspora. O gênero isóspora é um gênero responsável pela infecção em aves silvestres e ornamentais. Então, dentro da nossa realidade, o gênero isóspora é o mais comum, é o mais prevalente. Nesse slide, eu estou mostrando para vocês um oocisto de isóspora. Tá? Um oocisto de isóspora. Então, o oocisto, só para que vocês possam entender de forma bem didática, o oocisto está para a coccidia, tá? Está para o isóspora, para o gênero isóspora, assim como o ovo está para a galinha. Tá? De forma empírica, eu poderia muito bem dizer que o oocisto é o ovo da coccidiose. Tá? Tecnicamente, vocês não vão encontrar isso na literatura, porque o termo utilizado é oocisto. Esse oocisto, gente, é o grande problema da coisa toda, porque é um bicho extremamente resistente. Extremamente resistente. Só para que vocês tenham uma ideia,
ele sai inativo do intestino da ave e, com condições ambientais de temperatura e umidade, ele se torna infectante. Tá? Então, ele sai inativo e fica aguardando o momento certo para se tornar infectante e ser ingerido pelas aves. Você pode lavar com sabão, você pode raspar. Se você não executar esse processo higiênico sanitário para minimizar a concentração de oocistos e, consequentemente, os que sobrarem você expor a temperaturas mais altas, você não vai conseguir inativar esse bichinho aí que parece bonitinho, pequenininho, é microscópico, tá? Isso é uma imagem microscópica, porém é aquela plantinha, aquela frutinha venenosa que você não dá nada por ela. Nesse slide, eu coloquei o ciclo de vida da coccidiose nas aves de corte. Tá? Não muda nada para as aves ornamentais. Eu quero que vocês entendam que a coccidiose ela trabalha da seguinte maneira. Ela considera um ciclo de vida dentro do pássaro e considera um ciclo de vida fora do pássaro. Tá? Dentro do pássaro, ela se multiplica de forma assexuada, ou seja, ela se multiplica, ela se divide. Tá? Ela se divide sem a necessidade de um sexo oposto. Existe uma primeira fase, que é a fase assexuada, dentro das células epiteliais do intestino do animal, que ela ocorre de forma assexuada. Então, vocês estão vendo aqui, ó, cadê o cursor do meu mouse? Vocês estão vendo que esses esporozoítos que vieram de um oocisto esporulado, tá? Esse oocisto ele foi liberado. Eu disse para vocês que ele é liberado de forma não infectante. E aí, em condições adequadas de umidade e temperatura, ele se esporula, ele se torna infectante e ele espera simplesmente ali a bicada, a ingestão de uma ave. Ao chegar no intestino da ave, o que acontece? Esse esporozoíto, né, esse oocisto infectante, ele se rompe e cada esporozoíto desse infecta uma célula. Tá? Cada esporozoíto desse infecta uma célula. Então, é mais ou menos a sequência que vocês estão vendo aqui. Ó. Estourou esse oocisto infectante, esse esporozoíto ele vai infectar uma célula e vai se multiplicar, dando origem aqui a vários merozoítos, ou seja, ele se dividiu como um processo mitótico numa célula e aquele indivíduo que tinha infectado uma célula só, ele se dividiu em milhares e novamente passa a infectar várias outras células. Lembrem-se, o oocisto, tá? O esporozoíto, o merozoíto, ou seja, a coccídia dentro do intestino da ave, ela perfura uma célula intestinal. Uma célula que antes trabalhava para absorver nutrientes. Agora ela está infectada, ela está doente, ela está rompida. Tá? Só para que vocês possam ter a ideia da gravidade do problema. A ingestão de um oocisto, que a ave ingere muito mais, a ingestão de um oocisto dá origem a mais de 2.000 indivíduos dentro do intestino do animal que vão invariavelmente perfurar células. Então vão ser mais de 2.000 células perfuradas. Tá? Então, entendendo o ciclo de vida, a epidemiologia da coccidiose dentro e fora do hospedeiro, a gente consegue entender melhor por que aquela sintomatologia clínica característica dos animais com coccidiose. A transmissão, como eu disse para vocês, ela ocorre em decorrência da ingestão desses oocistos que saem nas fezes das aves e contaminam muita coisa, principalmente alimentos e água. Um dos aspectos importantes quando se fala da criação de aves é considerar que as aves silvestres muitas vezes albergam vários micro-organismos e não adoecem. O pombo, o pardal, tá? São animais incriminados, responsáveis muitas vezes para levar micro-organismos para dentro do criatório. Ok? Então, são animais que apresentam a forma subclínica. E partículas de fezes secas, tá? É uma forma de transmissão da coccidiose que muitas vezes não se escuta falar. Então,
essas partículas de fezes secas que viram pó, elas podem sim levar oocistos já esporulados ou não, ou seja, já infectantes ou não, para vários locais, tá? Para água, para comida, tá? Então, mais uma vez aí, a gente bate em cima da tecla responsável pela higiene dentro do criatório. Quanto mais limpo esse criatório, menor a possibilidade da gente sofrer com esse tipo de problema. Então, expliquei para vocês que a forma subclínica pode se apresentar num animal como esse, por exemplo. Você olha para o animal, você não vê problema nenhum, mas ele pode sim apresentar o protozoário no intestino, tá? Diga-se de passagem, a prevalência de animais que apresentam o protozoário no intestino é bem maior do que se espera, tá? Para nossa sorte, aquela ideia que é repassada por muitos de que as aves são frágeis, não é bem assim, tá, gente? Não é bem verdade. As aves, elas são animais extremamente resistentes. O grande problema é que a gente acaba percebendo as alterações apenas quando o organismo não consegue mais debelar, não consegue mais lutar contra aquele problema, aquela infecção, tá? A forma clínica da coccidiose nos filhotes, vocês vão perceber que ela, muitas vezes, remete a outras infecções. Então, dentro da clínica de aves, você não consegue apenas por um sintoma chegar a um diagnóstico. Não existe aquela relação de especificidade, na grande maioria das vezes, levando-se em consideração doença e sinal clínico. Então, nos filhotes, nós temos mortalidade dos filhotes na primeira semana de vida, ou ainda nos ninhos, a coccidiose ela pode se apresentar ali de forma prematura. Perda de peso, podendo chegar até a síndrome de peito seco, e aí eu acredito que todos nós sabemos que o peito seco não é uma doença. Perda de coloração das penas, diarreia de ninho, diarreia amarela e outras doenças concomitantes. Em cima dessas informações, eu tenho dois alertas para se fazer. Aquele intestino que vem sofrendo essa esfoliação em decorrência da atuação do protozoário, ou seja, aquele intestino que vem perdendo células por causa da infecção, ele se torna ali um intestino menos eficiente, isso é fato. Então o animal ingere cada vez mais alimento porque a capacidade absortiva daquele intestino é cada vez mais ineficaz, tá? Então, quando eu falo de capacidade de absorção, eu falo não só de nutrientes, mas muitas vezes aquele criador que tenta chegar àquela coloração padrão, ideal para se disputar um torneio e fica nadando no gelo, sabe? Batendo e não consegue chegar naquele padrão. Muitas vezes essas aves elas apresentam algum problema de absorção e a coccidiose pode ser um deles. E no que diz respeito às doenças concomitantes, gente, a coccidiose às vezes ela é a causa primária de um animal doente. E aquele animal começou com a coccidiose, aquele intestino ferido, aquela diminuição de absorção, aquela queda da imunidade, que é consequência disso, e passou ali a se tornar suscetível para outros problemas. Nós estamos vivendo uma situação atípica, nós estamos no meio de uma pandemia, uma doença que vem assolando vida no mundo inteiro, e, vez por outra, se escuta casos de pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas e não desenvolveram a doença. Não chegaram a desenvolver a doença. Isso é uma realidade presente em quase... Eu vou ser sincero para vocês. Nem todas as pessoas ou animais que têm contato com um agente etiológico ou um indivíduo enfermo vão desenvolver a infecção, tá? A gente pode trazer, a gente deve trazer esse conhecimento para dentro da nossa criação também, ok? Então, muitas vezes, os animais têm contato, mas não desenvolvem. E muitas vezes o animal está com coccidiose, está debilitado, e aquilo ali é causa para o aparecimento de outras doenças. Nos adultos, nós temos baixa fertilidade, baixa produção de ovos, ovos fracos, em termos de qualidade nutricional para os embriões. Então, são aqueles embriões que morrem com poucos dias de incubação,
ovos de casca mole, fezes com alimentos mal digeridos, fezes de coloração normal que ficam pulverizadas no fundo da gaiola, intestino muito dilatado, inchado, interesse catarral. Sempre que eu tenho a oportunidade de presenciar situações de coccidiose, e dentro da clínica de pássaros, de aves, uma das coisas que o profissional, o criador deve se atentar é para a característica das fezes dos animais. As fezes são um retrato do funcionamento do trato digestivo da ave. Tá? As fezes de um animal com coccidiose, elas são bem sugestivas. Tá? Você muitas vezes encontra alimentos não digeridos, como eu falei agora há pouco, porque existe essa ineficácia, tá, do intestino. E em casos mais crônicos, você encontra ali sangue nas fezes. É aquela fezes que não tem aspecto tubular, ela é liberada e quando ela cai no jornal, ela achata e fica pulverizada, porque não tem massa digerida ali, tá? Então é aquelas fezes de coloração normal e achatada. Então, perda de peso, aumento excessivo de apetite, apatia, prostração, penas arrepiadas, fêmeas suadas no ninho, problema de pele, muda atrasado, tudo isso pode ser sinal clínico de coccidiose. Tá? Uma foto clássica do peito seco, tá? E aí eu acredito que vocês estão vendo não só essa hipotrofia, tá? Essa diminuição de massa muscular no peito, mas também vocês estão vendo intestino, essas alças intestinais dilatadas e o fígado do animal, tá, hipertrofiado. Gente, lembrem-se, tudo que é absorvido pelo trato gastrointestinal das aves, invariavelmente, ele vai passar pelo fígado. Uma membrana epitelial intestinal que está lesada, adoecida, ela vai absorver muitas toxinas e essas toxinas vão ser levadas invariavelmente para o fígado. Tá? Então, esse fígado vai sofrer por tabela em decorrência dessa falha que está sendo, digamos assim, que está acontecendo ali no epitélio intestinal das aves. O diagnóstico na coccidiose é clínico, mas principalmente baseado em exames coprológicos para tentar visualizar o oocisto, ou ainda necrópsia das aves ou exames histopatológicos. Alguns laboratórios no Brasil já trabalham com reação em cadeia em polimerase, que é uma técnica que detecta ali o DNA do micro-organismo. A micoplasmose é outra doença comum, bastante frequente aqui nos criadores do Brasil, de uma forma geral. São 3, ou melhor, são 4 espécies de micoplasma que acometem as aves aqui para a gente, com mais frequência. O micoplasma galicético, o sinovem, o meleagrides e o ioe. Tá? Os 2 primeiros, o galicético e o sinovem, são os mais frequentes nas criações de pássaros e aves de uma forma em geral. Tá? Um detalhe interessante que o criador deve ter consciência é que o micoplasma ele tem afinidade por membranas mucosas e membranas serosas dentro da ave. Então, isso justifica essa predileção dele pelo trato respiratório e pelo trato reprodutivo. A transmissão do micoplasma ela ocorre de ave para ave, ou seja, de forma vertical, tá? De forma horizontal e também de forma vertical. Os animais podem transmitir para os parceiros ali de recinto, como também pode transmitir para os descendentes, porque o micoplasma, gente, ele vai se instalar no ovário e no oviduto. Tá? O oviduto nada mais é do que aquele canal, o duto, que vai captar a gema que sai do ovário e levar até a cloaca. Então, durante esse percurso de formação do ovo, pode haver ali a transmissão do micoplasma e o filhote nascer albergando o micro-organismo. Tá? Vários sinais clínicos podem ser presenciados em animais com micoplasmose. Volto a dizer, muitos desses sinais clínicos não são específicos. Então, nós temos sinais clínicos em vias respiratórias superiores, no trato respiratório inferior, ou seja, animais que apresentam aquele sinal clínico clássico de alteração de voz, alteração, dificuldade respiratória.
nos casos mais crônicos, em que o animal ele lida com esse problema durante muito tempo, nós temos uma doença conhecida por todos nós, que é a doença crônica respiratória, ou DCR. A DCR nada mais é do que aquele animal que sofreu tanto com um processo infeccioso que mesmo depois de um tratamento, ele não consegue mais voltar à sua plenitude fisiológica de antes, tá? A micoplasmose, ela pode acometer ainda lesões articulares, tá? As articulações, principalmente as articulações mais utilizadas pelos animais, é o Mycoplasma synovium, geralmente ela é o incriminado, e também nós podemos ter alterações de fertilidade, os animais podem se tornar inférteis. O diagnóstico geralmente é clínico, indireto por meio da detecção de anticorpos, ou ainda direto por meio da detecção do micro-organismo em si, ou do material genético dele. Hoje, todo mundo tem acesso a laboratórios de excelente qualidade do Brasil e trabalham aí com a técnica de PCR, que é a reação em cadeia polimerase, capaz de detectar o material genético do micro-organismo. A salmonela, gente, também é outra doença comum. Geralmente, apresenta-se de forma sistêmica ou isolada, geralmente ali no trato gastrointestinal, ou animais que têm episódios de infertilidade. Lembrando que uma coisa é a infertilidade, outra coisa é a esterilidade. A infertilidade é uma diminuição nessa capacidade reprodutiva. É aquela fêmea que põe um ovo e não põe mais os outros, ou põe um, alterna outro, tá? É aquele macho ou aquele casal que não consegue dar uma ninhada de 4, 5 filhotes, enche apenas um, e você não consegue entender por quê. Isso pode sim ser um sinal clínico de salmonelose. A salmonela, gente, ela, assim como o micoplasma, ela infecta os ovários das aves, tá? Por isso que quando se fala de infertilidade, muitas vezes os criadores pensam em micoplasma, se pensam em salmonela, porque são micro-organismos que têm predileção pelo ovário e são transmitidos ali durante a passagem daquele óvulo liberado pelo ovário, pelo oviduto até chegar na cloaca. É interessante saber que a salmonela ela faz parte da microbiota normal presente no intestino. Só que aí vem uma coccidiose, tá? Vem o estresse térmico, tá? Vem o estresse nutricional, ok? Tudo isso desencadeia uma alteração nesse padrão de micro-organismos presentes, tá? Lembrem-se, dentro do trato gastrointestinal existe uma série de micro-organismos trabalhando a favor do animal, ok? São micro-organismos benéficos. Algum desses micro-organismos, como no caso da salmonela, a depender da concentração, da quantidade deles dentro desse intestino, nós podemos sofrer consequências negativas para o bom funcionamento fisiológico do animal, tá? Então, os sintomas são vários: diarreia, apatia, falta de apetite, penas eriçadas, aves dormindo durante o dia, problemas reprodutivos, emagrecimento progressivo e problemas reprodutivos, tá? Problemas relacionados à capacidade de fertilização. Ficou repetido aí, mas... Então, diagnóstico clínico é importantíssimo, mas nessas últimas duas doenças que eu falei para vocês, no caso da coccidiose é fundamental, principalmente na questão subclínica, mas no caso da salmonela e do micoplasma, o diagnóstico indireto e o direto são fundamentais, por causa dessa sintomatologia extremamente inespecífica. Você vê os animais com sintomas, com sinais clínicos, mas você não consegue bater o martelo. Aí vem aquela coisa do criador: eu vou testar a medicação tal, eu tenho aqui na minha farmácia, eu vou usar essa. No final das contas, quando ele acerta, é um bambo, tá? É uma sorte, ou muitas vezes ele testa várias medicações, o animal não responde e sai daquela jornada incapacitado, tá? Ele sai incapacitado. Já tem outros órgãos comprometidos também por causa desse excesso de drogas que foram utilizadas de forma indiscriminada. Por fim, gente, o ácaro de traqueia, tá?
eu vos antecipo que, apesar do ácaro de traqueia ser extremamente famoso, no que diz respeito aos sinais respiratórios nos passeriformes, o ácaro de traqueia não é, digamos assim, o principal indivíduo responsável por provocar problemas respiratórios. Tá? Nos canários, a situação muda um pouco, mas, de uma forma geral, em outros passeriformes, o ácaro de traqueia não é a principal causa. Tá? Mas, falando um pouco aqui a respeito do ácaro de traqueia, nós temos 3 principais gêneros de ácaros que acometem as aves. Porém, apenas o gênero Mesostigmata é o responsável pela família Rhinocidae. Tá? A família Rhinocidae é a família que está presente ali, o Sternostoma tracheacolum. O Sternostoma tracheacolum é o agente patológico do ácaro de traqueia. São indivíduos hematófagos e vivem obrigatoriamente no trato respiratório das aves. Tá? Eu trouxe aí para vocês uma fotomicrografia da vista, né, ventral do Sternostoma tracheacolum. Esse indivíduo é um indivíduo, digamos assim, parente das aranhas, tá? É um aracnídeo, até nos lembra, né, o formato de uma aranha. Durante o ciclo de vida do Sternostoma tracheacolum, nós não temos ali um estágio livre do hospedeiro. Tá? Uma vez que ele adentra no trato respiratório superior e inferior, ele passa a desempenhar todas as suas necessidades ali dentro. Gente, rapidamente aqui. As aves, elas não têm diafragma, assim como os mamíferos. Tá? Os pulmões, eles não são controlados por essa diferença de pressão que o diafragma induz. Então, o ar, ele entra no trato respiratório da ave, principalmente pela expansão e contração da caixa torácica. Tá? Ao contrário de nós também, eles têm sacos aéreos. Então, as aves, elas têm um trato respiratório extremamente amplificado, diversificado. São vários locais que podem funcionar como, digamos assim, morada para os ácaros de traqueia. Lembrando que essas trocas gasosas, ou seja, a captação do oxigênio e a liberação do gás carbônico, ela ocorre dentro dos pulmões, tá? Em parte desses sacos aéreos. Quando nós temos ali obstrução da passagem do ar ou ainda processos inflamatórios recorrentes, nós perdemos a eficiência de troca gasosa e esse animal passa a apresentar os sinais clínicos. Tá? A transmissão ela pode ocorrer direta pelo contato de ave-ave ou de forma indireta por água, ninhos, poleiros, fômites contendo ácaro, ou seja, objetos, brinquedos, puleiros dentro da gaiola que, porventura, tem ali o ácaro em decorrência do desespero da ave. É fácil lembrar que um animal acometido por ácaro de traqueia, ele coça o bico, sabe, a cavidade oral, ele passa o bico no poleiro, ele passa o bico na grade, tá? Então, tudo aquilo fica contaminado, esperando um animal são se infectar, ok? E aí, gente, eu coloquei aqui uma imagem que demonstra bem uma estrutura dentro do trato respiratório das aves, que é conhecida como seringe. Vocês sabem que a seringe, ela é o local que as aves têm como fonte dos sons. Tá? Se os canários cantam, se o curió canta, se o pintacilgo canta, é porque nós temos vibração de cordas, tendinhas e atuação de musculaturas aqui presentes na seringe que fazem o som, ou a passagem do ar vibrar de tal forma que nós temos alteração na frequência. E aí a emissão dos sons. Quando os ácaros de traqueia estão presentes dentro do trato respiratório, nós temos não só um processo inflamatório, um processo de colonização nessa mucosa respiratória, como também nós temos muitas vezes um processo obstrutivo dessa seringe. Então, é o caso daquele animal, olha aqui, ó, não sei se dá para vocês perceberem,
mas são vários pontinhos negros representados aí pelo ácaro de traqueia. Então, é o caso clássico daquele animal que tenta cantar, ele se esforça, mas não sai o som. Por quê? Porque aquela seringe está comprometida pela infecção, né? Pela presença do ácaro de traqueia. São vários sinais clínicos: dificuldade respiratória, intolerância ao exercício, tosse, espirro, tá? Mas lembro-os que o ácaro de traqueia não é digamos assim, dentro da criação de passeriformes, nós temos outras causas, como, por exemplo, infecções fúngicas e bacterianas, que também acometem de forma similar o epitélio seroso do trato respiratório. Então, não só a superfície interna do pulmão, como também da seringe, a estrutura que eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco. Tá? Então, eu tentei bolar aqui uma apresentação curta, mas acabei levando aqui um tempo a mais do previsto. Eu vou ficar disponível para o pessoal realizar as perguntas, se porventura tiverem dúvidas, ou esclarecerem outros assuntos relacionados à criação de passeriforme, tá, gente? Ô, Alessandro, palestra está num horário bom. Vamos manter a gravação aí até 1 hora, 1h20, 1h30 no máximo. Ricardo, qual o seu tempo? Porque aqui eu comunicado, a palestra vai ser amanhã, da FOB. Então a gente está com o horário mais folgado, mas a gente vai respeitar seu horário aí. Tá. Eu tenho aqui 7 perguntas já, uma no chat e outras 6 aqui, para a gente começar o processo. Vamos trabalhar aí com em torno de 8h20 ou 8h30, tá? 20h30. Vamos levar mais 30 minutos, que é o tempo que eu vou resolver outras coisas, que ainda tenho outras pendências do dia para finalizar. Ok? Mas acredito que até 8h30 tá bom. 1h30 aí de live. Tá ótimo. Então, são 7 perguntas, eu vou fazer aqui por ordem. Tem uma que está diretamente aqui no chat, uma pergunta do Abraão Samuel. Ele está perguntando o seguinte: ele elogia a sua palestra, está muito interessante, você foi bem didático, né? E ele quer saber a sua opinião sobre o uso de produtos naturais, como alho, gengibre e anis estrelado. Tá. O Abraão que perguntou, né? O que o senhor tem a dizer do uso de produtos naturais na alimentação dos canários? Produtos naturais sejam ele alho, gengibre e anis estrelado. Bem, é interessante essa pergunta porque grande parte do que se tem hoje como produtos farmacológicos, eles são derivados ou são baseados em produtos naturais. Tá? Então, hoje, dentro da criação baseada em princípios agroecológicos, aí eu não estou falando da realidade dos canários, mas eu acredito que tudo na vida é possível se extrapolar, é possível se aproveitar alguma coisa. Eu tinha um professor que dizia que não existe um ruim que não tenha qualidade e um bom que não tenha um defeito. Tá? Então, hoje sabe-se que o alho, o gengibre, eles têm atuação eficaz em cima de micro-organismos. O alho ele tem atuação antiviral, o gengibre antibacteriano, tá? Eu, particularmente, não trabalho, mas também não tiro a credibilidade, não desacredito, ok? E eu sei disso, que dentro da criação agroecológica, dos princípios homeopáticos, agroecológicos, nós temos aí uma eficácia do alho, do gengibre, do anis estrelado, realmente eu não conheço, tá? Mas os estudos mostram e comprovam que alho e gengibre têm sim atuações pontuais aí dentro da criação de animais. Tem uma outra que cabe também nessa, que é o risco de usar o alho durante o ano inteiro, ininterruptamente. Tá. O que é que se percebe hoje? Eu vejo demais, sabe, professor, na criação de aves. A falta do que diz respeito à concentração preconizada de uma medicação, de um produto, para um determinado fim. Okay?
é preciso se atentar para as concentrações preconizadas de um produto. Tá? Não é aumentando a dose que a gente vai conseguir melhorar a eficiência. Ok? Então, assim, sabe-se que esses produtos homeopáticos, esses produtos fitoterápicos, eles têm ali uma segurança maior, eles oferecem uma tranquilidade maior para com os animais, para a gente, no que diz, enquanto produtores, criadores, profissionais, mas a utilização desse tipo de produto na dose certa, durante o ano todo, eu não vejo problema. Tá? O que é que pode acontecer? Ele pode não trazer a mesma eficácia de um albendazol da vida, de um mebendazol da vida, ok? De um toltrazuril, de um coccidex, né, do clopidol, ok? Mas ele tem sim uma certa eficácia, ok? Então, sempre lembrar que não precisamos e nem devemos extrapolar a dose, mas esses produtos eles têm uma segurança bem maior do que esses outros convencionalmente utilizados na clínica veterinária. A pergunta seguinte, ela pergunta qual é a melhor maneira, assim, artificial, o medicamento, né, que existe no mercado, que melhora a imunidade dos bichos, quer dizer, do plantel, principalmente assim, pré-temporada. Tá. Essa pergunta é interessante e ela é recorrente, sabe? Eu me deparo com ela frequentemente. Eu disse isso aqui no começo da live e vou repetir. Não existe uma mágica, sabe? Um produto mágico que você vai utilizar no seu plantel e vai obter uma melhora de imunidade se a gente não preconizar aqueles 4 pilares que eu mostrei para vocês no começo da apresentação. Tá? Não adianta você utilizar, digamos que, uma espirulina da vida, não adianta você utilizar um aminomix, aí eu vou falar aqui sem querer fazer propaganda, mas são exemplificações práticas. Não adianta você utilizar probióticos na ração se você não tem ali uma ave com fotoperíodo adequado para a estação, se você não tem um ambiente propício ali. Por exemplo, é comum a gente encontrar criatórios e o cara faz apenas uma porta, não tem entrada de ar, não tem saída de ar, é um ambiente estressante, é um ambiente quente. Gente, é importante lembrar que o estresse ele é muito mais amplo do que aquele conceito de estresse que a gente está habitualmente acostumado. O estresse, eu volto a dizer, ele pode ser térmico, ele pode ser psicológico, ele pode ser nutricional, tá? Então, para finalizar a ideia, não tem como dizer, não existe, utilize medicação tal que você vai melhorar o padrão imunitário do seu plantel. Não, eu costumo partir daquele entendimento. Muitas vezes, o menos é mais, contanto que você cumpra ali o beabá, digamos assim, preconizado para a espécie. Tá? Se você tem uma alimentação fornecida para esses animais balanceada, se você tem temperatura adequada, se você tem um ambiente calmo para esses animais. Por exemplo, eu vejo muitas vezes o cara criar animal na cozinha. Tá? E aí, ou na sala, esquece uma panela de teflon, o gás ali emitido acaba prejudicando o animal de forma considerável, até mesmo tirando a vida do mesmo. Tá? Então, gente, é interessante lembrar que criar animal, de uma forma geral, não é uma coisa tão simples e tão pontual. A gente tem que obedecer aqueles pilares que eu falei para vocês no princípio da live. Tá? Okay. Simplificando, vieram 2 ou 3 perguntas juntas. Simplificando é o seguinte: como você orienta a entrada e saída de vento do canarinho? Tá. A construção de um galpão, por exemplo, de um criatório, ela sempre deve... Eu vou começar a falar desde o momento ali da construção. Tá? Então, a construção ela deve obedecer ao sentido leste-oeste. A gente tem que se preocupar sempre com a passagem do ar
por cima da cumieira do galpão ou do criatório, ok? A gente consegue minimizar a incidência solar, mesmo com as variações de posicionamento da Terra e do Sol durante as estações do ano, ok? O vento, ele precisa entrar pelo criatório, mas nós temos que lembrar que a incidência direta do vento, ele pode trazer problemas respiratórios. Então, é preciso a gente ter um ambiente ventilado o suficiente para que nós tenhamos ali trocas gasosas, mas não precisamos e nem devemos ter um ambiente com ventilações exacerbadas que chegam a incomodar os animais, tá? Então, no meu ponto de vista, a gente deve sempre trabalhar dessa forma. Lembrando que o posicionamento do galpão leste-oeste e entrada de ar e saída de ar, sem necessariamente permitir a passagem da corrente de ar com velocidade dentro do criatório. Ok. Sobre a salmonela, né, é mito ou é verdade o pessoal que usa ovos cozidos, que a partir de 10 minutos de fervura ele elimina a salmonelose? Não, isso não é mito, é verdade, tá? A maior parte desses micro-organismos, professor, eles não suportam temperaturas acima de 60 graus Celsius, tá? Vírus, bactérias, protozoários, tá? Então, a fervura, eu vou ser até um pouco mais audacioso. Não precisa ficar 10 minutos, tá? Mas por questões de segurança, eu acho que é interessante a gente trabalhar aí com essa, digamos assim, esse tempo de forma didática. Então, não é mito, é verdade. Ele consegue eliminar, sim, a presença ali de vários micro-organismos, e dentre eles, a salmonela. Então, nesse caso, é seguro o uso de ovo cozido, desde que fervido aí, nessa limitação aí, mínimo de 10 minutos. Sim, com certeza. O que nós devemos nos preocupar com a questão da utilização do ovo, principalmente, é porque o ovo é um alimento extremamente perecível, tá? O valor biológico do ovo é extremamente elevado. É um dos alimentos mais completos que existem no mundo. Então, ele é completo para a gente, mas ele também é completo para os micro-organismos. Então, a associação de umidade mais alta, temperaturas mais altas, é um prato cheio para a colonização de bactérias ali naquela farinhada ou naquele ovo na íntegra oferecido para os animais. O que é que eu recomendo? Nunca deixe passar de um dia para o outro. 8 horas, a depender da temperatura dos animais, da temperatura ambiente, pode ser extremamente arriscado, tá? Então, passar disso é o suficiente para que nós tenhamos a colonização de bactérias e a presença de toxinas que podem cursar ali com doença ou até mesmo o óbito dos animais, tá? Então, a principal preocupação é o tempo em que esse alimento fica disponível para os animais. Ótimo, muito boa a explicação, viu, cara? Como diferenciar pelos sintomas? Pelo que eu entendi aqui, o canário deve ficar cansado, abrindo o bico e tal, problemas respiratórios. Tem como, por esses sinais, diferenciar a micoplasmose do ácaro de traqueia? Professor, não tem, tá? Não tem. Não tem. Infelizmente, não tem. É nessa hora que entra, que pesa a importância do acompanhamento médico-veterinário. Porque mesmo o médico veterinário especialista em aves, ele não tem uma bola de cristal para olhar, tá? Ele pode suspeitar, ele pode tendenciar, mas ele nunca vai bater o martelo e dizer, isso aqui é micoplasmose, isso aqui é ácaro de traqueia, sem, digamos, um diagnóstico mais preciso, laboratorial, tá? Então, o que acontece, na grande maioria das vezes, é que ou é micoplasmose ou é ácaro de traqueia. E aí o cara entra com tratamento para as duas enfermidades e consegue um êxito, tá? Consegue êxito. Porém, se nós tivermos ali um animal com aspergilose, que é um fungo que também coloniza o trato respiratório superior e inferior das aves, você entra com tilosina, você entra com a ivermectina e não consegue
um resultado eficiente, tá? Um resultado eficaz. E o que é o pior? O que é pior? Aquele animal acaba sofrendo ou passando por tratamentos ou se expondo a drogas que o animal que já está fragilizado vai ter ali uma sobrecarga, pode ser hepática, pode ser renal, né? E sai doente, com a mesma doença e mais fragilizado ainda. Ok? Legal. Muito bom. Como que você indica? O pássaro está preso em gaiola, ele vai sujar os pés, as unhas de qualquer maneira, né? O que você indica para essa limpeza? Tá. Professor Tito, a ideia de limpeza, como sendo um dos primórdios aí do manejo higiênico sanitário, ela não existe, como é que eu posso dizer para vocês? Não existe excesso nessa ideia, tá? Mas muitas vezes a gente sabe que é inviável. Durante essas 4 enfermidades que eu mostrei para vocês, eu falei do ciclo de vida da coccidiose, tá? E eu não sei se deu tempo eu falar, realmente eu estava preocupado com o tempo, mas o oocisto, tá? Digamos que é o ovo, tá? Eu expliquei para vocês que o termo correto não é o ovo, é o oocisto do isósporo ou da himéria. Ele sai do trato gastrointestinal não infectante, ok? Ele sai não infectante. E sob condições de temperaturas mais altas, de umidades mais altas, ele esporula, ele se divide, tá? Ele se torna infectante. Porém, esse período, esse processo ele não ocorre dentro de 24 horas, dentro de 12 horas, tá? Lógico, volto a dizer, se você tem uma gaiola, 2 gaiolas, e pode limpar essa gaiola todo dia, é o ideal, tá? Mas isso é inviável, tá? É inviável. Então, o que a gente considera é que, levando em consideração o tempo necessário para que esse oocisto consiga esporular e se tornar infectante, 2 dias, 3 dias, acaba sendo ali um tempo, digamos que aceitável. Tá? Aceitável. Bem, o bico vai sujar, a pata vai sujar, tá? É interessante sempre o criador ter ali o olho clínico, ter a experiência de entender o que é aceitável e o que não é. Fica difícil eu dizer, por exemplo, olha, em situação tal é preciso intervir. De uma forma geral, nós sabemos que gaiolas bem manejadas acabam dificultando, gaiolas apropriadas para a espécie também são extremamente importantes, acabam dificultando esse processo de autocontaminação. Ok? Eu posso muito bem recomendar, por exemplo, deixa de utilizar a grade da gaiola e deixa os animais defecarem sobre a folha, tá? O jornal. O uso do jornal é extremamente contestável, porque sabe-se que existem alguns metais pesados que acabam ficando de forma cumulativa no corpo do animal. Existem defensores que consideram não existir mais metais pesados nas tintas utilizadas nos jornais, mas é uma coisa que eu prefiro não entrar no mérito da questão. Mas utilizando-se gaiolas adequadas, utilizando-se o manejo apropriado, a gente consegue minimizar esse processo de autocontaminação dentro do ciclo, por exemplo, da coccidiose, que, no meu ponto de vista, é mais frequente dentro da criação de passeriformes. Ok. E a última aqui, né? Eu acabei de olhar o chat, né? Já não tem mais uma pergunta. A luz artificial, o que tem de melhor no mercado é mesmo a LED? Olha, é interessante falar de programa de luz, porque as aves, elas reconhecem a luz de uma forma extremamente interessante. Existem estudos que comprovam que aves cegas dos 2 olhos, tá? E quando eu falo aves, eu estou falando aqui de aves de postura, aves cegas dos 2 olhos, elas são responsivas, elas não são refratárias ao estímulo luminoso, tá? A ave não enxerga nada, mas mesmo assim, expondo essa ave a um fotoperíodo adequado,
tá? Uma galinha de postura, ela passa a responder ao estímulo luminoso. Por quê? A luminosidade, ela adentra até chegar em regiões específicas do sistema nervoso central das aves, pela retina, tá? Pelos olhos, mas também ela consegue transpassar, assim digamos, o crânio dos animais. Tá? Então, esse é um dos principais aspectos que eu acho que se deve falar dentro do manejo de programa de luz com as aves. Mas, em cima disso, nós sabemos que alguns espectros de luminosidade, algumas faixas de luminosidade são mais eficazes. O laranja, o vermelho, tem estudos que já conseguiram mostrar que aves que sofrem aí exposição de luz estendendo para o laranja acabam respondendo melhor ao fotoperíodo. Não só a cor da luz, mas também a intensidade da luz. Tá? Quanto mais claro, mais responsivo vai ser esse animal. Tá? E, finalizando aqui com a sua dúvida, dos últimos estudos que eu vi recentemente, o LED realmente parece ser uma das melhores opções no que diz respeito à eficácia desse programa de luz. Tá? Então, o LED, realmente, no meu ponto de vista, é uma das melhores alternativas. Que bom, que bom. Então, Ricardo, não tenho mais perguntas. Pessoal aí, tem mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone, se preciso for. Graças a Deus, cumprimos o nosso horário, Ricardo. Né? Então, em nome do Lizar Canário Clube, em nome dos criadores de canários, tá? Nós agradecemos aí o seu tempo, a sua dedicação, realmente com muita competência. Foi muito didático, muito elucidativo, atendeu bastante aí as dúvidas que surgiram, né? Então, eu estou aqui para agradecer, ok? E desejar todo sucesso para você aí na vida e profissionalmente. E assim que a pandemia passar, que a vida nos dê a oportunidade de a gente se conhecer. Né? Muito obrigado. Eu quero também deixar bem claro aqui que para mim foi um prazer. Tá? Eu acho que a criação de pássaros me trouxe muita coisa boa na vida e uma das principais qualidades dentre essas oportunidades são os amigos que eu consigo fazer com a criação de pássaros, tá? Eu nunca vi o Alessandro pessoalmente, mas é um amigão meu, tá? Aí a nossa amizade já tem uns 3 anos ou mais, né, Alessandro? Tá? Mas para mim é sempre um prazer ter a oportunidade de conhecer criadores do Brasil, do mundo todo, e deixo bem claro aqui que a criação e a clínica de pássaros é um mundo sem fim, tá? Eu tenho certeza que vou chegar no final da vida aprendendo, porque é um assunto fascinante e a todo momento nós temos informações novas, tá? Então eu aprendo numa situação dessa e tenho a oportunidade também de repassar algumas informações que a gente acaba adquirindo com o tempo. Para mim é sempre uma grande satisfação. Muito obrigado. E você é um amigo nosso, doravante, viu? E o Alessandro é gaúcho, não sabe o que é o camarão de tutóia, nunca comeu. Aí, não sabe o que tá perdendo, rapaz. Gaúcho. Sabe, viu? Meu amigo, é o seguinte, aqui eu vou ser sincero. Se vocês tiverem a oportunidade de passarem as férias no litoral piauiense, vocês nunca mais vão esquecer, tá? Eu tenho amigos que foram embora do Piauí e toda a oportunidade que tem, eles vêm novamente aqui conhecer ou, digamos, aproveitar o nosso litoral, que é um litoral simples, mas é um litoral extremamente agradável, aconchego total, ok? Com preços justos e temperatura agradável, principalmente da água. Então eu convido todos vocês a conhecer o litoral piauiense. Tá? E quando vierem, me avisem, porque eu faço um esforço para ir tomar uma cervejinha com vocês, tá? Tá bom. Muito obrigado aí, tá? Um abraço grande a todos, pessoal. Muito obrigado. Daqui a pouco eu estou fechando a sala. Fiquem com Deus. Ok, igualmente, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.